Olá, alunos, estudar mais. Hoje vamos fazer uma aula de resolução de problemas, tá? Vamos resolver a prova do PROITEC do ano de 2025, que já vai servir como revisão para quem vai fazer o PROITEC e também para quem está se preparando para o exame de seleção. Tá certo? Então, vou compartilhar aqui a prova. Questão de número 21 é uma questão de porcentagem, né, que diz o seguinte: conforme o texto 1, no Rio Grande do Norte, apenas 33% das pessoas são consideradas leitoras, considerando que no campus natal central do IFRN temos 1.400 estudantes matriculados no ensino técnico integrado ao médio. O número esperado de leitores é de. Então ele quer saber, uma questão simples, né? Dos 1.400 estudantes, 33% são leitores, são leitoras, né? Essas pessoas. Então ele quer o número esperado de leitores, então no caso desses 33% dentre os 1.400. Eu tenho duas maneiras de resolver isso aqui. Eu posso resolver pelo uso da regra de 3, tá? Ou, vamos resolver de duas maneiras. Ou usando a porcentagem de forma direta. Por regra de 3, como é que eu faço isso aqui? Eu vou ser 1.400 estudantes, observa comigo, que é o total de estudantes, né? Total de pessoas que ele se refere. Então, 1.400 está para os 100%, para o total de estudantes, certo? 33% representam quantos estudantes? Representam X. Lembrando que eu estou fazendo a relação entre duas grandezas aqui, né? Estudantes e porcentagem. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer multiplicando de forma cruzada, né? X que multiplica 100 é igual a 1.400 que multiplica 33. Então, 100x é igual a 1.400 que multiplica 33, fazer aqui no cantinho, 1.400 que multiplica 33. 3 vezes 0 vai dar 0, 3 vezes 4, 12, sobe 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 4.200. Quando eu multiplicar esse 3, também vai dar os mesmos 4.200. Somando 0, 0, 2, 6, 4. Então, 46.200 é o resultado dessa multiplicação. Então, x será igual a 46.200 dividido por 100. Né? Então, vou cortar esses dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. E eu vou ter que esse total vai dar de 462. Essa é uma saída, né? Já por regra de 3, eu já conseguiria chegar ao resultado 462. E por porcentagem, quando eu quero uma porcentagem de algo, basta eu multiplicar, né? A gente sabe que 33%, esse símbolozinho de porcentagem, nada mais é do que uma fração 33 sobre 100. Então, se eu quero 33% de 1.400, eu vou fazer 1.400 que multiplica 33%. Bem mais prático, né? Fazendo assim, ó. Corta esses dois zeros com esses dois zeros, como está multiplicando, eu posso fazer isso, né? Vou fazer 14 vezes 33. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou chegar também a 462. Então, posso usar lá a porcentagem ou, por regra de 3, eu sairia desse. Geralmente, problema que envolve porcentagem, eu consigo sair por regra de 3. Questão de número 22. De acordo com o texto 1, em 2015, o Brasil tinha cerca de 104,7 milhões de leitores. Em 2024, esse número caiu para 93,4 milhões. A média anual da queda do número de leitores nesse período foi mais próximo de. Então, observe o seguinte, quando eu quero a média, né, eu vou analisar o período inicial e o período final, tá? Quantos anos se passaram e ver quanto foi a queda nesse período todo. Qual vai ser a média? A média vai ser o valor total da queda
dividido pelo período, né, pelo tempo que se passou. Vamos lá. Em 2015, eu tinha um total de 104,7 milhões, certo? Em 2024, esse total caiu e foi para 93,4 milhões. Observe que de 2015 para 2024, se eu fizer essa diferença, né, 2024 menos 2015, terão se passado 9 anos. Em 9 anos, essa queda foi de quanto? 7 menos 4, 3. 4 menos 3, 1. 10 menos 9, 1. 11,3 milhões. Essa foi a queda total durante 9 anos. Então, a média será igual a 11,3, o total dividido por ano, pelo total de ano, né? O que eu vou ter aqui é uma média anual. Quando eu faço isso aqui, essa divisão, eu vou ter uma média anual. Então, 11,3 dividido por 9, vamos ficar redundante, faltar aqui de lado. Isso é a mesma coisa que 113 sobre 90, para não trabalhar com número decimal, né? Se tem uma casa decimal aqui, eu acrescento um zero aqui embaixo, vou dividir dois números inteiros. Então, 113 dividido por 90 vai dar 1, dá 23, tá? Acrescenta um zero e uma vírgula. Se eu colocar um 3 aqui, vai passar 9 vezes 3 dá 27, ou seja, 90 vezes 3 vai dar 270. Então vai ser um 2, ou seja, 180. Vai sobrar 50. Coloca um zero, tá? Não acrescenta mais nada, porque eu já coloquei. E vamos lá. Vai dar um 5, se eu botar um 6, 90 vezes 6 vai dar 540, então vai ser 90 vezes 5, que vai dar 450. Observa que vai sobrar de novo 50. Vou colocar um zero. 5 vezes 90, 450. E isso não vai ter fim, né? Então eu tenho aqui uma dízima. 1,25555. Isso mais se aproxima de 1,26 milhões, né? Ou 1,6 milhão, tá? Alternativa correta, a letra C. Então a média é de 1,26 milhão. Questão de número 23. O texto 1 informa que, no Brasil, 50,4% das mulheres e 42,9% dos homens afirmaram ter lido livros. Em uma amostra de 500 mulheres e 500 homens, mantendo-se a mesma proporção, o número esperado de leitores será aproximadamente de, ele usa a palavrinha aqui, aproximadamente, pode ser que o valor aqui, como o percentual é quebrado, o valor dê quebrado, e aí a gente vai fazer algum arredondamento, como foi feito em outras questões, tá certo? Eu posso usar novamente a regra de 3, né? Como é que seria a regra de 3? 500 está para 100%, 50,4 está para X, e acharia, né? Mas eu também vou usar aqui o que a gente sabe de porcentagem, é que basta eu multiplicar 500 vezes 50,4% para ter esse número de mulheres. Corta esses zeros aqui, ó, e basta eu multiplicar 50,4 por 5. 50,4 por 5. 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 0 dá 0. 2, 5 vezes 5, 25. Coloca a vírgula aqui, deu inteiro 252 mulheres. Certo? E dos homens? Dos homens,
tenho uma amostra de 500 homens, disso aí 42,9% desse total. Né? Vou cortar aqui, ó, eliminar esses zeros, para simplificar a conta, e fazer 42,9 que multiplica 5. 42,9 que multiplica 5. 9 vezes 5, 45. 5 vezes 2, 10, com 4, 14. 5 vezes 4, 20 e 1, 21. Uma casa decimal, 214,5. Observa que eu não posso ter uma quantidade de pessoas, né, decimal, tem que ser inteira, tá bom? Então, vamos somar isso aqui e ver qual dos valores aqui que mais se aproxima. Então, eu vou somar aqui 252 mulheres mais 214,5. 5, 6, 6, 4. 466,5. Então, dentre as opções aqui, a que mais se aproxima é de 466 leitores, sendo 252 mulheres, e nesse caso aqui foi arredondado para baixo, fica sendo 214 homens. Né? Se ele perguntasse quantidade de homens e mulheres. Questão número 24. Questão número 24. Já está até respondido aqui, né? Segundo o texto 1, no Brasil, 50,4% das mulheres são leitoras. Em uma pesquisa com X mulheres, 252 foram consideradas leitoras. Uma equação que representa a situação já está assinalada aí a alternativa D, qual é a justificativa? Primeiro que a gente já fez ela aqui, né, antes. A gente já viu que foram 500 mulheres, né, aqui ele dava a quantidade de mulheres, deu percentual, e quando a gente fez a conta, deu 252. Né, por isso que já estava lá, eu já tinha até feito essa daqui, né? Então, ele quer, na verdade, aqui qual é a expressão, a equação que representa. Então, eu tenho uma quantidade qualquer, uma quantidade X de mulheres, que ele me diz que é o X, mulheres, e basta multiplicar por 50,4 sobre 100. Nesse caso aqui, ó, eu vou dividir 50,4 por 100. Dividir por 100 é deslocar a vírgula, né? Duas casas, nesse caso aqui, é deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Então, nesse caso, a vírgula vindo para antes do 5, eu vou ter 0,504 que multiplica x para obter o resultado 252. Então, a alternativa correta aí, de fato, é letra D. Questão de número 25. Diz o seguinte: o texto 1 aponta que a média de leitura entre os leitores do RN é de 1,19 livros. Se essa média fosse aumentada de forma diretamente proporcional ao número de campanhas de incentivo à leitura, chegando a 2,33 livros após 4 campanhas, a média de leitura após 6 campanhas será: o que é que eu preciso fazer nessa questão aí? Veja que ele me dá, ele já me diz qual é a média, tá certo? No número de campanhas. O que eu tenho que fazer aí é descobrir essa média anualmente, para que no período de 4 campanhas, anualmente não, por campanha, para que no período de 4 campanhas tenha chegado a esse valor, tá? E depois multiplicar por 6, porque ele quer saber durante 6 campanhas. Tá? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou pegar o final aqui, 2,33, tá? 2,33, e subtrair da média inicial, que é 1,19. Então, ó, na hora que eu vou fazer a subtração número decimal, não faz o algoritmo, o método de fazer não tem diferença dos inteiros, né? Eu faço como se não tivesse essa vírgula aqui, tá?
Vamos lá, o 3 é menor que o 9, então aquela mesma regrinha, né? Eu pego emprestado do anterior. Então aqui ficou 13. 13 menos 9 dá 4. Aqui emprestou 1, ficou um 2. 2 menos 1 dá 1. E aqui 2 menos 1, 1,14. Esse foi o aumento durante 4 campanhas. Então, se eu quero saber a média de aumento por campanha, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar agora esse 1,14 e dividir por 4, né? Isso daqui a gente já sabe que se eu tenho duas casas decimais, para trabalhar com números inteiros, vai ficar 114 dividido por 400. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 114 dividido por 400. 114 é menor que 400. Então, vou acrescentar um zero para ficar maior. Coloco um zero, vírgula. Né? Se eu colocar um 3, aqui, dá 1.200, já vai passar. Então, eu vou colocar um 2. 2 vezes 400 dá 800. Então, vai sobrar 0, 4, 8 para 11, 3. Tá? 340. Mais uma vez, coloco um 0. E aí eu vou ter 3.400 dividido por 4. Vai dar 8. Porque 8 vezes 4 dá 32. Então, 8 vezes 400, 3.200. Sobra 200. 200, vou novamente acrescento outro zero aqui, vou ter 2.000. E vou colocar um 5. 5 vezes 400, 2.000. E zerou. Então, isso significa o quê? Que eu tenho um aumento de 0,285 na média por campanha. Certo? Mas ele pede para mim aqui o resultado de 6 campanhas. Né? Qual será essa média? Em 6 campanhas. Então, eu vou pegar 0,285 e multiplicar agora 285 e multiplicar por 6. 6 vezes 5 dá 30, sobe 3. 6 vezes 8, 48. 48 com 3, 51. 6 vezes 2, 12, com 5, 17. Vai 1. 6 vezes 0, 0, desce 1. 1,71. Então, esse é o aumento durante 6 campanhas. Durante 6 campanhas eu tenho um aumento de 1,71. O inicial era quanto? 1,19. Então, vou pegar agora 1,71, 1,19. 10, sobe 1. 7 com 8 e 1, 9. E aqui 2, 2,90. Esse será a média de leitura após 6 campanhas. E a alternativa correta é a letra C. Então, a questão que a gente trabalhou aqui, subtração, a gente trabalhou divisão, né? A gente trabalhou multiplicação e a gente trabalhou soma de números racionais, números decimais. Tá certo? Uma questãozinha que cobra do candidato apenas saber as 4 operações, né? De fato, usamos aí as 4 operações com números decimais. Jéssica, uma aluna do IFRN, afirmou que lê cerca de 4 livros por mês. Supondo que em determinado mês ela decida comprar 4 livros com um custo de R$ 48,00 por livro, cada livro R$ 48,00, e que fará esse pagamento ao final de 5 meses com juros simples de 2% ao mês. O valor total pago por ela será de... Só relembrando aqui, com relação a juros simples, o que é que eu preciso saber, levar para a prova, sobre juros simples? Primeiro,
como é que eu calculo um montante, ou seja, um acumulado de um determinado período, certo? Um montante é igual ao capital mais os juros, certo? E como é que eu calculo, então, os juros? Os juros é igual ao capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo, o período, tá? Lembrando que a taxa e o tempo eles têm que estar na mesma, corrigido no mesmo período. Como assim, professor? Se a taxa tiver em mês, né, se a taxa ela tiver em mês, o tempo também tem que estar em mês. Se a taxa for anual, o tempo tem que ser anual. Se a taxa for o dia, o tempo tem que estar ao dia. Né? Se a taxa estiver ao dia, o tempo tem que estar em dias. E como é que eu faço se um tiver de uma forma e o outro de outra? Aí eu tenho que fazer as transformações. Preferencialmente, a gente deve, até para quando chegar em juros compostos, não é tão simples mexer com... Em juros simples é tranquilo, mas em juros compostos não é tão simples mexer com taxa. Então, é aconselhável, eu particularmente aconselho sempre mexer no tempo, tá certo? Na transformação. Então, isso é o que eu preciso saber de juros simples, eu preciso saber calcular de juros simples para resolver esses problemas que envolvem juros simples. Então, vamos lá. Jéssica, ela comprou 4 livros a 48 cada e fará esse pagamento ao final de 5 meses com juros de 2% ao mês. Então, os livros, quanto é que custou esses livros? Os livros é 4 vezes 48. 8 vezes 4, 32, sobe 3. 4 vezes 4 dá 16. 16 com 3, R$ 192. O que será esse 192 na minha formulazinha aqui? Isso aqui será o meu capital. Então, eu vou dizer que o meu capital, ou seja, o que ela pegou emprestado, né, que ela financiou, foi esse valor dos livros. Qual é a minha taxa? O meu izinho, a taxa, é de 2% ao prazo, está sendo corrigido em meses, 2% ao mês. E ela fará esse pagamento ao final de 5 meses. Então, observe que tanto a taxa quanto o tempo já está sendo corrigido ao mês. Então, o que é que eu preciso fazer aqui? O que é que ele quer no problema? Ele quer saber quanto é que ela vai pagar lá no final. Então, isso aqui será o montante. É o capital mais os juros. Montante será igual a 192 mais os juros, que é o quê? 192, que multiplica a taxa, 2%, que multiplica o tempo, que é 5. M é igual a 192 mais, vamos fazer essa conta aqui, ó. Se eu pegar 192 e multiplicar por 5, 10 vai 1, 9 vezes 5, 45, com 46, sobe 4, 960. 960, multipliquei esse com esse, agora vezes 2. Vezes 2. 0, 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 9 vezes 2, 18, com 1, 19. Então, eu vou ter aqui 1920 e dividir isso aqui por 100. Dividir por 100 é deslocar a vírgula 2 casinhas para cá. Ó. Dividir 1920, fazer aqui a par, tá? Ó. Aqui eu cheguei à conclusão que vai dar 1920 dividido por 100. Esse 100 que ficou aqui. Multipliquei todo mundo, cheguei em 1920. Dividi por 100,
Então, 192 dividido por 10 é 19,2. Então, o que ela vai pagar de juros é 19,2. Então, o valor total a ser pago é 192 mais R$19,20. 9 e 11 vai 1. 11 vai 1. R$211,20. Então, esse é o valor que vai ser pago ao final de 5 meses. Alternativa correta, a letra D. Questão 27. Em uma cidade do RN com 160 mil habitantes, apenas 33% são leitores. Sabendo que a área da cidade é de 80 km², a densidade de leitores em habitantes por hectare é de. Considere 1 hectare igual a 10 mil metros quadrados. Né? Então, 1 hectare corresponde a uma área de 10 mil metros quadrados. E a área que ele me deu aqui é de 80 km². Então, veja, a área é de 80 km². E eu tenho que transformar isso aqui para hectare. Isso aqui corresponde a quantos hectares? Então, veja bem, primeiro eu vou transformar de quilômetros quadrados para metros quadrados, para me poder transformar em hectare. Então, relembrando lá as transformações que eu preciso saber, metro, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Como se refere à área, isso aqui é ao quadrado. Quando é unidade linear, metro, decímetro, centímetro, vou multiplicando ou dividindo por 10. Quando é área, unidade quadrada, eu vou multiplicando ou dividindo por 100. Então, observa que eu tenho aqui em quilômetros quadrados e quero vir para cá. Então, eu vou multiplicar por 100 e por 100. Né? Então, isso aqui, ó, eu vou multiplicar por 100, depois de novo por 100, depois de novo por 100. Ou seja, no final das contas, eu vou pegar o valor inicial aqui, que é de 80, e vou acrescentar 6 zeros. Então, isso aqui vai dar 80, ó, 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 80 quilômetros quadrados correspondem a 80 milhões de metros quadrados. Tá? Então, 80 quilômetros quadrados corresponde a 80 milhões de metros quadrados. Mas 1 hectare, o que eu quero não é em metros quadrados, o que eu quero é em hectare. E 1 hectare corresponde a 10 mil metros. Então, para transformar isso aqui para hectare, eu vou dividir por 10 mil. Então, o que eu vou fazer é corta 4 zeros aqui e 4 zeros aqui. Então, na verdade, esse terreno aí, 80 quilômetros quadrados, corresponde a 8 mil hectares, certo? Eu tenho um total de 160 mil habitantes. Apenas 33% são leitores. E ele quer a densidade de leitores em habitantes por quilômetro quadrado. Então, do total, eu vou tirar 33%. Então, vou pegar aqui 160 mil e multiplicar por 33%. Lembrando sempre que questão de porcentagem, eu posso também resolver usando regra de 3, tá certo? Então, eu vou cortar aqui esses zeros com esse, para facilitar a conta. O total de leitores será 1.600, que multiplica 33. Vou fazer o rascunhozinho aqui, ó. 1.600, que multiplica 33. 3 vezes 0 dá 0. 0, 6 vezes 3, 18, vai 1.
3 vezes 1, 3 e 1, 4. 4.800, obviamente, aqui embaixo também vai dar 4.800. Né? Porque é 3 também. Então, vamos só somar isso aqui. 8, 12, 52.800. 52.800 o quê? Leitores, certo? Então, a densidade habitantes por hectare vai ser de... Então, a densidade, vou chamar de D aqui, tá? De habitantes por hectare será de 52.800, né? Dividido por 8.000. Isso aqui corresponde, né? Corta esse zero com esse aqui, corresponde a dividir 528 por 80. 528 por 80, certo? Vai dar aqui uns 6, um 7 vai, já passa, né? 7 já passa, então aqui vai dar um 6. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 8, 48. Tá? 8. Pega emprestado aqui, fica 12, 4, e aqui dá 0. Certo? Coloca um 0 e uma vírgula. E aqui vai dar novamente um 6. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 8, 48. E agora zerou. Então, exatamente a densidade é de 6,6 habitantes por hectare. Né? E a alternativa correta aí seria a letra C de correta. Questãozinha legal, mais uma vez, né? Trabalhando com números decimais, não, nem tanto número decimais, né? Com transformações, nesse caso aqui. Basicamente, a gente tinha que lembrar essas transformações aqui, extremamente importante, tá? Isso aqui eu preciso memorizar, não tem outra. É saber essa ordem para você saber. Só relembrando, quando é unidade quadrada, vai multiplicando por 100. Se voltasse aqui, era dividindo por 100. Quando é unidade linear, multiplicando por 10 à direita e dividindo por 10 se for para a esquerda. Se fosse ao cubo, elevado a 3, era por 1.000. Tá certo? Unidade cúbica, quando se referia a volume. Questão de número 28. A questão número 28 diz o seguinte: considerando que as bibliotecas são espaços que favorecem e incentivam a leitura, despertando e ampliando o interesse dos leitores, o IFRN Campus Natal Central conta com uma biblioteca estruturada, conforme a imagem a seguir. Então, tem esse formato aqui, a biblioteca, né? 15 metros, uns 7 metros de largura, 11 metros, 4 metros, esse pedacinho não identificado, e aqui 14 metros. Observando a imagem apresentada, é correto afirmar que o perímetro da biblioteca veja bem, o que ele quer para mim é o perímetro. Então, o que é o perímetro, né? É que a gente sabe de perímetro. Então, o perímetro é a soma de todos os lados, né? Mas tem um probleminha aí. Qual o problema, professor? Que eu não sei quanto é esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho é um incógnito, é X. E aí, como é que eu faço para achar esse pedaço? Observa comigo o seguinte, ó. Se eu perguntasse a vocês, quanto vale este pedaço aqui, ó? Quanto vale este pedaço aqui? Este segmento de reta, essa continuidade aqui, daqui para cá. Quanto é que vale isso daqui? Ora, se eu fizer isso aqui, se eu fechar, eu tenho aqui um retângulo, concorda? Então, um retângulo, este lado de cima é igual a esse lado de baixo, né? Se ele estiver inteiro, no caso. Então, se aqui tudo é 15 metros, isso aqui tudo com certeza seria 15.
Bom, mas eu já sei que aqui é 11. Então, se aqui é 11, esse pedacinho aqui vale quanto? Vale 4. Da mesma forma, eu posso traçar aqui, ó, uma paralela a ela. Eu tenho essa, aqui é 4, aqui será 4, eu teria um quadrado aí, né? Então, este pedacinho aqui também é 4. Tá? Como aqui essa figura é um retângulo, esse ângulo aqui é de 90 graus. Tá? E aí, quem é esse pedacinho? Quem seria esse pedaço? Observa comigo o seguinte, isso tudo aqui, ó, isso tudo aqui tem 14 metros, tá? Eu sei que aqui vale 7 e aqui vale 4. 7 mais 4, 11 metros. Então, esse pedacinho que vai faltar aqui é quanto? É 3. Então, esse pedaço, esse valor aqui de x, vai ser quanto? Esse valor vai ser 5, porque é um triângulo pitagórico, é o único triângulo que tem medidas 3, 4 e 5, 3 números consecutivos. Mas suponha que na hora da prova eu não lembro, então eu vou usar o quê? Pitágoras. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado igual a 9 mais 16, x ao quadrado 25, x igual a 5, certo? O que ele pede é o perímetro. Então, o perímetro é a soma de todos esses lados aí. Então, eu vou somar aqui 15, mais 7, mais 11, mais 4, mais 5, que acabamos de achar, mais 14, tudo isso aqui. Tá? Então, P será igual a 15 mais 7, 22, com 11, 33, com 4. 33 com 4 dá 37, com 5, 42, 42 mais 14, 56 metros. Pronto, acabamos de determinar o perímetro desta figura. Alternativa correta, letra A. Questão de número 29. Para garantir a acessibilidade, a biblioteca do IFRN instalou uma rampa com 5 metros de altura e 13 metros de comprimento. O comprimento da projeção horizontal da rampa em metros é. Então, mais uma questão que vai envolver o teorema, né? De Pitágoras. Então, é basicamente isso. Eu tenho aqui uma rampa, tá? Uma rampa com 5 metros. Essa rampa está ao contrário, né? No desenho aqui está pequena a altura e grande a rampa. Mas na verdade é isso, 5 metros de altura. Então, vou pegar aqui 5. 5 metros de altura e 13 de comprimento. Qual é o valor da projeção? X. Então, usando Pitágoras aqui, eu vou ficar aqui 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. 169 é igual a 25 mais x ao quadrado. Quem vai ser x ao quadrado? 169 menos 25. X ao quadrado igual 144. X é a raiz quadrada de 144, que é 12. Suponha que eu não sei quanto é a raiz quadrada de 144. Como é que eu determinaria isso aqui? Decompondo, né? 144 por 2, 72, 36, 18, 9, aí agora por 3, 3, por 3, 1. Como é raiz quadrada, eu vou perceber que isso aqui é um quadrado perfeito. Consigo deixar todo mundo ao quadrado. Então, isso aqui equivale à raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado.
Isso aqui vai embora com a raiz, sobra o quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Certo? Deixa eu ligar aqui o computador aqui, que senão vai desligar. Pronto, coloquei a carga. Vamos lá, questão número 30. No Brasil, 33% dos que não leem justificam ser por falta de tempo. Considerando que um grupo de 900 pessoas, 300 afirmaram isso, a probabilidade de uma pessoa sorteada ao acaso dar essa resposta é de... Vamos lá, primeira coisa, o que é uma probabilidade? Né? A probabilidade é igual à razão, né? Fazer uma divisão aqui do número de casos possíveis, né? Número de casos favoráveis, ou seja, aquilo que eu quero que aconteça, que eu espero que aconteça, dividido pelo número de casos possíveis. Tá certo? Então, para encontrar a probabilidade, eu preciso fazer isso aqui. Ora, se eu pegar 33% de 900 pessoas, né, vai dar 33%, 33% corresponde a 1/3. Se eu dividir 33 por 100, corresponde a essa fração de 1/3. Tá? Que nesse caso aqui, se eu pegar 33% de 900 pessoas, 300, de um total de 900 pessoas, 300 afirmaram isso, 33% é exatamente as 300. Então, eu vou pegar que a probabilidade é 300, né, das que afirmaram, probabilidade sorteada dá essa resposta, essa afirmação, é 300 dividido pelo total, que é 900. E aí eu vou chegar também num 1/3. Né? A questão que dá para responder de forma bem direta. Então, 3/9, isso aqui quando eu simplifico, né? Tanto o 3 quanto o 9 são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Então, a probabilidade é de 1 em 3. Certo? Vamos resolver mais um aqui, pela questão do tempo. Vamos fazer a questão número 31. Que ele diz o seguinte, ó. Conforme o texto 1, o número de leitores em 2019, no Brasil, era de 100,1 milhões. Em 2024, o número caiu para 93,4 milhões. Ao considerar um decaimento na mesma proporção, a estimativa para o número de leitores em 2030 é de... Então, vou fazer aqui mais ou menos o decaimento médio por ano. Né? Então, com base nas informações, eu tenho o quê? 2019 é 100,1 milhões. Em 2024, 93,4 milhões. Certo? De 2019 para 2024, daqui para cá, né, desse para cá, foram decorridos, daqui para cá, foram decorridos 5 anos. Né? E essa queda foi de quanto? Aí vamos lá. Pega emprestado aqui, fica 11. 11 menos 4, 7. Aqui ficou... Sai emprestando de um para o outro. Né? Como aqui é 0, pegou emprestado com o anterior, que era 0, pegou com esse, ou seja, aqui ficou 9.
E aqui também, 9 menos 3 dá 6. E aqui tinha ficado 9, né? Porque tinha emprestado para cá, 9 menos 9 dá nada. Então, em 5 anos, foi de 6,7 milhões essa queda. Então, por ano, foi quanto? Por ano, eu vou fazer 6,7 dividido, vamos montar aqui, 6,7 dividido por 5, tá? Porque ele está dizendo que considera esse decaimento na mesma proporção. Então, fazer uma estimativa anual. Essa conta aqui, eu vou fazer, ó, 67, né? Isso aqui a gente sabe que é a mesma coisa que 67 dividido por 50. Né? Então, 67 por 50, isso aqui vai dar 1, sobra 17, coloca um 0 e uma vírgula, 3, 150, sobra 20, coloca um 0 aqui e um 4, dá 200, acabou. Então, 1,34 por ano. Então, para o ano de 2030, ora, de 2024 para o ano de 2030, daqui para 2030, se passarão mais 6 anos, né? Então, vou fazer isso aqui vezes 6, 1,34 vezes 6. 1,34 vezes 6. O quanto vai cair em 6 anos? 6 vezes 4, 24, sobe 2. 6 vezes 3, 18. Com 2, 20, sobe 2. 6 vezes 1, 6. 6 mais 2, 8. Então, 8,04 milhões. Então, daqui para cá, ó, vai cair 8,04 milhões. Então, vamos fazer essa conta, quanto é que dá? 93,40, que é a mesma coisa, né? 8,04. Pega um emprestado para cá, ó, ficou 10. 10 menos 4, 6. Aqui emprestou, ficou 3. 3 é menor do que 8, pega emprestado, fica 13. Então vai dar 5. Aqui era 9, emprestou 1, ficou 8. 85,36. 85,36, alternativa correta, letra B. Tá? Então, assim, nosso tempo já está bem avançado. A prova do Proitec do ano de 2025, a gente observou pelas questões que fez até agora, e as demais não são diferentes, exigia muito de quem estava fazendo o conhecimento nas operações com números decimais. Então, é esperado que isso também seja cobrado nas próximas provas, no caso da prova de amanhã. Tá certo? E que essas questões elas servem também para aqueles que não vão fazer amanhã, mas que vão pegar depois a prova que irá ocorrer amanhã para fazer, e a gente, durante as nossas aulas do curso, vamos resolver a prova que será cobrada amanhã. Então, para aqueles que vão fazer, desejo uma boa sorte, uma boa prova, fazer com calma, tá certo? Que vai dar tudo certo. Lembrando que, para que se dediquem, para que vocês se dediquem, lembrando que quem tem um bom desempenho no Proitec, ele leva uma bonificação lá para o exame de seleção. Então, é uma oportunidade a mais. Façam com calma, aproveitem o tempo, né? E boa prova a todos e até a nossa próxima aula. Valeu!